presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, foi agraciado no dia 13 de abril com a outorga da Medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios em seu grau máximo, grau colar. A condecoração destina-se a agraciar pessoas ou entidades que prestam relevantes serviços à cultura jurídica em geral. A outorga foi feita pelo presidente do TJDFT, desembargador Getúlio de Moraes Oliveira. Também participaram da solenidade o ex-presidente da OAB Piauí, José Norberto Lopes Campelo, membro do Conselho Nacional de Justiça, e o presidente da OAB-DF, Juliano Costa Couto. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, encaminhou ofício ao Supremo Tribunal Federal pelo amplo direito de defesa que é garantido pelo direito à sustentação oral de advogados em favor dos cidadãos. A OAB solicitou no STF a garantia de sustentação oral com o novo CPC. A manifestação se deu por conta do debate na Corte sobre a sustentação sob a luz do novo Código de Processo Civil. O Conselho da Ordem, em sessão plenária, referendou a decisão. O presidente da OAB explica que o novo CPC prestigia os princípios constitucionais. Segundo ele, o próprio artigo 937, que institui regras para a sustentação oral, estabelece o tempo adequado à formulação da defesa na tribuna e os recursos que a determinam, chegando a prever a realização por meio de videoconferência ou outro meio tecnológico em tempo real. A diretoria da OAB também solicitou audiência com o ministro Luiz Fux para apresentar as razões da advocacia na questão. O novo Código de Processo Civil vai facilitar o acesso à justiça mais ágil, eficaz e transparente. Confira agora algumas das principais mudanças do novo CPC. Entre as mudanças do novo CPC estão: celeridade à prestação jurisdicional garantindo o amplo direito de defesa do cidadão, garantia dos honorários como obrigação alimentar, impedimento de valores irrisórios, recebimento de honorários de sucumbência que são devidos ao advogado e não à parte vencedora, suspensão de prazos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, férias dos advogados, ordem cronológica para julgamentos e a intimação na sociedade de advogados, carga rápida em 6 horas, razoável duração do processo, critério objetivo mínimo 10% e máximo 20%, sempre calculados sobre o valor da condenação do benefício econômico ou do valor da causa atualizado. Confira agora a avaliação de juristas sobre as principais mudanças do novo Código, especialmente no que diz respeito a honorários advocatícios. O aspecto democrático do Código está exatamente na sua elaboração, porque trata-se de uma lei processual, um instrumento de realização de justiça que primou, em primeiro lugar, por uma linguagem fácil, né? Porque num país as pessoas precisam saber os direitos, de maneira simples, os direitos que elas têm para poder exercê-los em juízo. O segundo aspecto democrático que eu considero do Código é que ele foi submetido à sociedade brasileira. Ou seja, a sociedade brasileira, ela falou e foi ouvida em relação a esse novo código que vai surgir. Na verdade, a advocacia foi ouvida no novo Código de Processo Civil com grandes vitórias, grandes conquistas, um rol de vitórias que vem melhorar o dia a dia, o cotidiano dos advogados em todo o Brasil. Nós podemos dar um exemplo com relação aos honorários advocatícios. Nós temos o artigo 85 do novo Código de Processo Civil, que lá tem 19 incisos que falam especificamente dos honorários advocatícios. E lá nós temos o reconhecimento da verba alimentar dos honorários, temos ainda o reconhecimento da sucumbência recursal, na verdade um instituto novo que foi criado. É possível agora o advogado ter honorários advocatícios considerando o seu trabalho realizado no tribunal, que é os honorários de sucumbência recursal, que é uma inovação e uma grande conquista também para a advocacia. Olha, o advogado é peça fundamental para a obtenção da justiça. É assim que diz a Constituição Federal. Sem o advogado, nós não teremos justiça. Com o novo CPC, os honorários advocatícios têm natureza alimentar, assim como os créditos trabalhistas no processo. Nós temos a dimensão, a certeza da evolução desse processo. Podemos mencionar
algumas dessas conquistas, como, por exemplo, o fato de que no novo Código de Processo Civil não mais haverá honorários irrisórios. Os honorários dos advogados serão fixados em patamar mínimo e máximo, inclusive nas causas contra a fazenda pública. Também teremos os honorários com natureza alimentar, o fim da compensação, que significa que os advogados receberão honorários mesmo que vencedores parcialmente da demanda. Teremos os honorários recursais para cada nova instância em que o advogado tiver que trabalhar. O artigo 85, com 19 incisos relacionados aos honorários de advocatícia, é um grande presente para a advocacia, é um reconhecimento do trabalho do advogado. Essa mudança da natureza dos honorários dos advogados, passando a ser verba alimentar, isso tem uma importância extraordinária, seja no recebimento de precatórios, quando for o caso, e com reflexo até na empenhorabilidade. É um detalhe que não deve ser menosprezado. E com relação à questão dos honorários recursais, visaram alcançar dois objetivos, né? Duas finalidades, na verdade. Uma delas é evitar que sejam interpostos recursos manifestamente protelatórios. Então, a parte que recorre saberá com a vigência do Código que esse ato poderá acarretar-lhe maiores despesas, dado que os honorários poderão ser acrescidos, né? E, de outro lado, também fixar um plus, algo a mais, para o trabalho extra desenvolvido pelo advogado. Ao fixar os honorários, o judiciário deve levar em consideração o zelo dos advogados, a complexidade da causa e o próprio valor da causa, porque o valor da causa é importante não só para o advogado, mas também na relação advogado-cliente, porque uma eventual sucumbência vai representar um grande prejuízo para o cliente. E um eventual ganho também representará uma expressiva aquisição de patrimônio pelo cliente. Então, o advogado recebe exatamente na proporção desses ganhos e, eventualmente, das eventuais perdas que o cliente tenha. Então, os honorários têm que ser proporcionais a esse empenho do advogado. E foi também por isso que nós criamos a sucumbência recursal. Disso, houve também a instituição de uma sucumbência de segundo grau, uma sucumbência na fase recursal. De maneira que as causas que às vezes demoram mais durante os recursos e reclamam mais trabalho nos recursos do que na fase originária, isso não ficará mais fora da remuneração processual do advogado. O CPC 2015, diferentemente, teve em vista o cidadão. O novo código é um código que enxerga a sociedade como destinatária das novas regras e não os processualistas e não os operadores do direito. Eu acredito que a marca do novo código é efetividade e razoável duração do processo para balancear um pouco com a segurança jurídica, que é o forte do Código de 73. Nós não abrimos mão da segurança, mas procuramos dotar também um sistema de razoável duração, portanto, celeridade e também de efetividade. Temos um código, podemos dizer, moderno, compatível com a Constituição Federal. Posso dizer que o Código de Processo Civil se constitucionalizou e, com certeza, temos ganhos enormes para todos, mas um ganho diferenciado também para a advocacia, que trabalhou desde o nascimento do anteprojeto até o final de forma muito árdua e que a gente percebe o DNA da Ordem dos Advogados do Brasil. O novo código, ele é um código mais simples em termos de formalidades. Ele é um código que elimina essa prodigalidade recursal que é natural do sistema brasileiro e é um código que, através de novos instrumentos, permite que todos sejam iguais, não só perante a lei, mas também perante a jurisprudência. Então, na verdade, eu sintetizaria dizendo que esse código cumpre o grande sonho da humanidade, que é de uma justiça ideal.
E desta vez, a cidade de Juazeiro, na Bahia, foi a escolhida para sediar o 2º Encontro Nacional dos Advogados do Sertão. O evento é promovido pelo Conselho Federal da Ordem e vai debater temas relacionados aos desafios da advocacia e das particularidades da atuação profissional da região. Faça já a sua inscrição. O evento vai acontecer em Juazeiro da Bahia, no Complexo Multieventos Universidade Federal do Vale de São Francisco. Segundo a entidade, há uma necessidade de se olhar para o advogado do sertão, que ocupa grande parte do território brasileiro. Ele vive sob peculiaridades históricas e aspectos diferenciados, muitas vezes com grandes adversidades. Serão abordados temas como a advocacia e cidadania do sertão, novo Código de Processo Civil, velho Chico no imaginário popular, processo judicial eletrônico, PJE, defesa das prerrogativas e igualdade de gênero, além da advocacia na mediação e arbitragem e ainda a defesa da Constituição, desafios e perspectivas. O evento acontece entre os dias 30 de junho e 1º de julho. As inscrições vão até o dia 2 de maio. A princípio, os valores estão: advogado individual, R$ 40, estudante individual, R$ 20, outros profissionais da classe individual, R$ 40. Existe ainda valores especiais para grupos de advogados, estudantes e outros profissionais. Serão concedidos certificados aos participantes do evento em um total de 20 horas para efeito de complementação das horas curriculares exigidas nos cursos de direito. Para mais informações, acesse o site oab.org.br. E hoje nós ficamos por aqui. Visite as nossas redes sociais, Instagram, CFOAB e Facebook, Conselho Federal da OAB. Tem também o nosso site, oab.org.br. Para você, uma excelente semana e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!